Fala galera do canal Ajuda aí. Então eu vou fazer resolução de exercícios de diagramas de esforços simples. Então a primeira coisa para resolver os diagramas, a gente precisa fazer o diagrama de corpo livre, que é colocar o objeto com todas as forças que estão atuando. Por exemplo, esse aqui é um apoio que vai me produzir apenas uma reação RDY, uma reação apenas na vertical. Já o primeiro apoio no ponto A vai apresentar uma reação na horizontal e uma reação na vertical. Porém, como não tem nenhuma força inclinada para que tenha uma força na horizontal, eu só tenho forças na vertical, então a minha reação aqui vai ser zero. Então, precisamos lembrar apenas da seguinte condição, que o somatório das forças em X, o somatório das forças em Y e o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então vamos lá. O somatório de todas as forças em Y é igual a zero. Ou seja, RAY, eu vou adotar ele positivo, menos 8 kN negativo para baixo, menos 8 kN, mais RDY. Isso é igual a zero. E daqui eu vou ter que a soma das duas reações tem que dar igual a 16 kN. Beleza. Então vamos para o somatório dos momentos, que é igual a zero. Eu vou escolher para fazer o somatório dos momentos no ponto A para ficar mais fácil. Então, tudo que produz um momento em relação ao ponto A seria essa carga de 8 kN vezes essa distância de 6. Se eu estou adotando positivo, então esse aqui também vai ficar positivo e esse aqui negativo, porque está no sentido horário, horário e no sentido anti-horário. Mais 8 vezes essa distância, que vai me dar de 8, menos RDY vezes 10. Isso tudo é igual a zero. Daqui eu vou encontrar que RDY é igual a 11,2 kN. E se eu sei que RDY é 11,2 kN, se eu substituir aqui e subtrair 16 menos 11,2, eu vou encontrar que a reação na vertical em A vai ser igual a 4,8 kN. Pronto, determinadas reações, eu posso partir para os diagramas de esforço cortante e de momento fletor. Então, se você não assistiu à primeira aula que eu falei das convenções, agora elas vão entrar e vão fazer sentido. Eu vou adotar um sentido que eu estou entrando pela esquerda. Se eu entro pela esquerda, no caso vai ser essa situação aqui, eu tenho uma reação RAY para cima. Então, para cima, positiva, no valor de 4,8. Aqui, ó, 4,8. E eu continuo até o próximo ponto, no caso, o ponto B. No ponto B, eu vou ter uma reação para baixo, ó, de 8 kN. Então, 4,8 menos 8 kN vai ficar negativo aqui. Para achar esse valor aqui é só fazer a subtração. Continuo com o valor até o próximo ponto, que vai entrar agora outra carga de 8 kN para baixo. Então vai ser esse valor que já está negativo, aqui são valores negativos e valores positivos, e vai descer mais um pouquinho até encontrar o valor. E no fim das contas, eu tenho RDY para cima que vai somar e vai fechar o diagrama. É importante lembrar que sempre o diagrama ele começa no zero e termina no zero, certo? Nunca o diagrama vai ficar em aberto, sempre ele vai voltar ao zero. Então, diagrama de momento fletor. Para fazer esse diagrama, eu vou adotar o mesmo sentido, entrando pela esquerda, e eu vou fazendo em relação aos pontos. Então, em relação ao ponto A, se eu pegar o ponto A, isolar o resto da estrutura e observar tudo que está à esquerda dele, eu não tenho nada que produz momento. Então, o momento no ponto A vai ser igual a zero. Se eu vier para o ponto B, momento no ponto B, e isolar tudo à esquerda da estrutura, eu tenho uma força, uma reação RAY vezes essa distância. Ou seja, 4,8 vezes 6. Isso vai me dar um momento de 28,8 kN.
Então, marcar aqui, ó, 28,8 kN. Por que que eu cadutei aqui para baixo? Porque na civil e alguns dependendo do professor, o sentido é positivo para baixo e negativo para cima no diagrama de momento fletor. Para esforço cortante e esforço normal, segue positivo em cima e negativo embaixo. Mas para o momento fletor, o positivo fica abaixo da linha. E o momento no ponto C. Se eu isolar aqui o ponto C e observar tudo o que está fazendo momento, eu tenho essa reação vezes essa distância, ou seja, 4,8 vezes 8, no sentido positivo, menos essa reação no sentido anti-horário, esse aqui está no horário, essa aqui está no sentido anti-horário vezes essa distância, menos 8 vezes 2. Isso vai me dar um momento de 22,4 kN. Então, está um pouquinho mais aqui abaixo. 22,4. E para fechar o diagrama, no momento no ponto D, eu posso olhar pela direita dele, olhando pela esquerda, mas se eu olhar pela esquerda, toda essa reação vezes essa distância total, essa força vezes essa distância e essa menos essa, vai zerar o diagrama. Então eu também posso chegar no ponto D e observar pela direita dele, entrando pela direita. Como pela direita não tem nenhuma reação, nada que produza momento, então o momento no ponto D também é zero. Então, para finalizar, basta eu ligar os pontos que eu obtive, onde esses valores são positivos. Beleza? Bem, na segunda questão aqui, ele pede para, dado o carregamento, os seguintes apoios, fazer os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Bem, essa força está puxando a estrutura aqui para baixo. Então, como esse apoio vai produzir apenas uma reação na vertical, ele vai produzir essa reação aqui, ó. Porque se eu tenho isso aqui puxando para baixo, isso aqui vai estar puxando para cima. E esse ponto A aqui, ele possui uma reação na horizontal, que nesse caso vai ser desprezível, porque eu só tenho apenas forças na vertical, só que ela vai apontar para baixo. Porque se eu tenho um ponto, digamos, fixo, e eu tenho uma força que está tentando rotacionar a estrutura nesse sentido, então ela vai tentar uma reação também no sentido contrário. Então vamos lá. Primeiramente eu faço que somatório das forças em Y é igual a zero, ou seja, RBY mais RCY mais 24 é igual a zero. E aí eu passo para o somatório dos momentos, eu vou fazer no ponto B, para que eu tenha apenas uma incógnita, RCY, para que eu tenha apenas uma incógnita e consiga descobrir a seguinte: momento no ponto B é igual a zero. Então eu terei que 24 vezes 0,25 menos, se eu tenho essa aqui nesse sentido anti-horário, essa aqui está no sentido horário, então vai estar no sentido contrário, menos RAY vezes 0,8. Por que eu usei 0,25? Porque está em milímetros. E para trabalhar nesse item que está em metros. Isso tudo é igual a zero. Então daqui eu vou achar que R, no caso BY, RBY, vai ser igual a 31,5. E se eu sei que RBY, que é esse aqui, é 31,5, eu posso achar o RCY, que vai ser de 7,5. Então vamos lá, diagrama de esforço cortante. Entrando novamente pela esquerda, eu tenho essa força de 24 para baixo, e quando está apontado para baixo, é negativo, o valor é negativo, então 24 menos 24 kN. Como não tem mais nenhuma força atuando, vou até o próximo ponto, onde eu vou encontrar essa reação no valor de 31,5. Só que ela está para cima. Como está para cima, positiva. Então, menos 24 mais
31,5, vou encontrar um valor de 7,5. E aí ele continua até o próximo ponto. Opa. E aí eu encontro uma reação de 7,5 apontada para baixo, que vai 7,5 menos 7,5 é igual a zero. Onde os valores aqui são negativos, esses aqui são os valores positivos. E para o diagrama de momento fletor, eu tenho que, se eu pegar novamente o ponto A, momento no ponto A, e isolar todo o resto da estrutura olhando pela esquerda, eu não tenho nada que produz momento. Então, o momento no ponto A é igual a zero. Já o momento no ponto B, aqui nesse ponto, eu tenho essa força vezes essa distância de 24 kN vezes 0,25. Isso é igual a... Aliás, na verdade, é igual a zero. Então, aqui o momento no ponto B vai ser igual a 6 kN. 6 kN. E o momento no ponto C, se eu fizer essa força vezes essa distância menos essa força vezes a distância aqui, eu vou encontrar novamente que o momento no ponto C é igual a zero. Então, o momento no ponto A é igual a zero. No ponto B, 6 kN positivo, 6 kN. E no ponto C é igual a zero. Então, basta ligar. Esses são os valores. Beleza? E um pequeno detalhe. Como eu entrei pela esquerda, e essa minha reação está tentando produzir um momento no sentido anti-horário, então esse valor desse aqui fica negativo. Por isso que fica negativo. E como eu já havia dito antes, valores positivos para o diagrama de momento fletor ficam abaixo da linha e negativos ficam acima. Beleza?